minha gente, aqui é Areta te curtindo para mais um vídeo. Bom, gente, no vídeo de hoje eu irei falar sobre um serial killer que atacava especificamente homossexuais. Mas antes de eu começar a falar deste serial killer, eu já vou pedir encarecidamente que vocês curtam bastante este vídeo, comentem bastante nesse vídeo, porque eu tenho certeza que vocês irão gostar do conteúdo que eu vou trazer hoje. E também eu peço que você que não me segue nas minhas redes sociais, me sigam nas minhas redes sociais, pois lá todos os conteúdos que eu vou fazendo aqui também, eu posto lá também, e posto até prévias também. Tá bom? E também outra coisa que eu vou pedir para vocês, que eu peço todos os vídeos, tanto no começo como no final do vídeo, se inscrevam no canal, não deixe de ativar o sininho, pois assim vocês saberão quando Areta, esse simples youtuber, vai postar vídeos novos. Aí vocês vão ser notificados e assim vocês não perderão nenhum conteúdo, tá bom? Bora para o vídeo. Conforme mencionado no começo do vídeo, o serial killer de hoje será o maníaco da Trianon, conhecido como Fortunato Borton Neto, nascido em 1967. Bom, a história do nosso personagem de hoje começa que ele fugiu de casa quando criança. Ele vivia na cidade de São Paulo pedindo esmolas para sobreviver, para se alimentar e tudo mais. A infelicidade dele foi encontrar com um caminhoneiro. Este caminhoneiro, ele violentou uma criança de 8 anos que vivia nas ruas. Gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acham de uma situação dessa, porque Areta, eu acho uma coisa horrível. Primeiramente por ser uma criança, e segundo, de se aproveitar de uma pessoa que estava procurando só sobreviver, né? Não estou defendendo ele, não estou defendendo seus atos, eu simplesmente estou defendendo a criança. Defendendo a criança não, estou falando da criança, né, que passou por toda essa situação. Então, como eu estava falando, eu não defendo, nem uma questão de defesa, eu não vejo também como uma questão de defesa. E sim porque é cruel, né, gente? Você imagina uma pessoa passando na sua porta pedindo o que comer. Aí você fala, entra aqui, eu vou te dar uma comida. Aí de repente você abusa da pessoa que está passando uma necessidade. Eu acho isso muito cruel e muito desumano. Independente que seja com criança, com adulto, com quem for, eu acho muito desumano. Eu acho que as coisas não devem ser dessa maneira, né? Então assim, aí o que acontece? Voltando ao contexto, o Fortunato, ele foi abusado aos 8 anos de idade. Nisso, depois desse abuso, ele pegou uma raiva incontrolável de pessoas de porte físico, né? Pessoas de porte físico e também homossexuais, né? Aí vocês vão, no decorrer do vídeo, gente, vocês vão falar, Areta tá ficando doida, mulher? Como assim ele ficou com ódio de homossexual? Vocês vão entender o porquê eu estou dizendo isso. O porquê eu estou falando isso. Porque vai fazer muito sentido no decorrer da história que eu vou contar dele. Então, aí em 1980, o Fortunato ele se encontrou numa situação de dívidas, né? Então ele ele se envolveu no meio da prostituição. Aí ele se envolveu no meio da prostituição. Gente, só um adendo, só mencionando, 1980 foi a época que o vírus do HIV, vamos dizer, meio que explodiu, né? Porque assim, ninguém sabia, só sabia-se que esse vírus ele era sexualmente transmissível, né?
Eu não tinha as curas, não sabia como funcionava e tudo mais. E o que acontece? Naquele tempo também a homofobia era muito grande. Nesse tempo de 1980 a homofobia ela era muito grande, né? Era pior do que nos tempos atuais. Então o que acontece? Aí o que acontece? Nesse tempo, os homossexuais eles eram levados de uma maneira vulgar, como se fosse uma maneira vulgar. Eles eram considerados vulgares, pessoas... eu esqueci o nome que se fala. Eles eram acusados até de pedofilia, entendeu? Pervertido, essa era a palavra que me faltou. Eram tratados como se fossem pervertidos, pessoas com o intuito de somente realizar práticas sexuais. Não importa se era criança, não importa se era adulto, o que fosse, só não eram mulheres. Mas era assim que a sociedade em si tratava. E quando colocaram esse sufixo homossexualismo na classificação homossexual, dos homossexuais, era se tratado dessa maneira. Por quê? Porque a homossexualidade naquele tempo era considerada como uma doença, classificada pela OMS e tudo, né? Então aí depois tiraram-se, então a homossexualidade passou a ser uma orientação sexual, né? Porque eu falo assim, escolha, no meu ponto de vista, no meu ponto de vista não é uma escolha, porque ninguém ia escolher ser morto, espancado, expulso de casa, ninguém escolher esse tipo de vida para si. Eu acredito nisso. Mas é a minha opinião, quem não concordar, não é obrigado a concordar. Então, o que acontece? Aí em 1980, como ele se classificou no meio da prostituição, então um dos pontos de trabalho do Fortunato era no Parque da Trianon, né? Era ali ali era o ponto dele, onde ele arranjava seus clientes e tal. Em 1987, ele teve um cliente psiquiatra, né? E esse psiquiatra, ele teve o azar, então se eu digo o azar, de ter levado esse rapaz para casa dele, para o apartamento dele em questão. Ele levou o Fortunato para o seu apartamento. O que acontece? Eu vou contar o que aconteceu quando a empregada desse psiquiatra chegou no apartamento. Quando ela chegou em casa, ela encontrou o seu patrão morto. Ele foi golpeado com facadas na garganta, no tórax e no abdômen. E tinha uma meia enfiada dentro da sua boca. E assim, como o Fortunato ele estava precisando disso, né? O famoso faz-me rir. Então o que acontece? Ele tentou furtar coisas ele furtou na tentativa de roubou coisas da vítima. Então essa daí foi considerada a primeira vítima de Fortunato, o maníaco da Trianon. Aí o que acontece? Entre o ano de 1987 e 1989, a polícia chegou a investigar 5 assassinatos cometidos pelo maníaco da Trianon. E o seu modus operandi era sempre o mesmo. Clientes de 30 a 50 anos, tanto clientes novos como antigos, e o seu modus operandi era o quê? Ele embriagava para entorpecer a vítima, imobilizava, estrangulava e depois esfaqueava. Gente, vocês lembram que eu falei no começo do vídeo? Que ele pegou uma raiva incontrolável
de pessoas fortes, de pessoas, né? Então você vê que, assim, esse psiquiatra, né, embora não tenha sido relatado, ele era uma pessoa de porte, provavelmente forte, porque foi uma das vítimas dele. Então ele imobilizou, assim como no passado ele era uma criança quando ele foi agredido sexualmente, foi imobilizado pelo caminhoneiro. Então o modus operandi dele passou a ser esse. É como se ele tivessem... porque, como eu falo, psicopata, eles têm uma mente muito bem assim. Eu falo se a minha mente é fantasiosa, deles são 10 vezes pior, né? Porque a minha mente é fantasiosa por bobagens. No caso deles, não, é coisas sérias. Então, assim, na cabeça dele, eu tenho isso daí seria o meu ponto de vista. Ele pegando fisicamente e executando esses clientes, é como se ele estivesse se vingando da violência que ele sofreu com 8 anos de idade. Mais uma vez falando, essa é uma teoria sem fundamentos, uma teoria de opinião de Areta, né? Eu estou falando nesse sentido, que no meu ponto de vista, parece isso. Mas como não sou psiquiatra, não sou perita, não sou estudada no assunto, então por isso eu falo, é somente uma opinião, é um achismo, né? E, gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês, né? Como o preconceito, ele é horrível pra várias coisas, porque eu falo pra vocês, na época, o preconceito atrapalhou muito as investigações da polícia. Por quê? Porque, assim, como, assim, assim, vamos colocar, assim, em partes, pensar como uma família. A família pensou em colocar, tipo assim, como era naquele tempo, como eu falei, os gays, homossexuais, eles eram tratados como depravados, né? Então, assim, o que acontece? Aí você pensa, no caso desse psiquiatra, que ele foi assassinado no próprio apartamento. Ele era psiquiatra. E a homossexualidade era tratada como uma doença. Aí você pensa, como que um psiquiatra pode ser, né, uma pessoa pervertida, que não acho o homossexual pervertido. Eu estou falando da maneira como se falava assim no passado. Como que pode falar que um pervertido, como eles falavam, pudesse tratar uma pessoa, sendo que ele também tinha o mesmo problema? Então o que acontece? As famílias, quando viram que esses clientes do Fortunato, do Maníaco da Trianon, eles não eram assumidos. Eles não eram assumidos. Porque se eles fossem assumidos naquele tempo, o psiquiatra não ia ter mais clientes. Então, assim, aquilo ia dificultar muito até a vida ia dificultar tanto a vida social quanto a vida profissional, né? Porque naquele tempo o discurso de ódio era-se até maior do que hoje. Porque hoje nós temos, assim, pessoas que utilizam o meio de veículo da internet para não permitir que pessoas tenham esse discurso, não cometam esse discurso de ódio, porque até no entanto, homofobia hoje é considerada como crime, naquele tempo não era. Então o que acontece? Que a história tá esquentando. Aí naquele tempo, como eu falei, então assim, a polícia não conseguia investigar porque as famílias das vítimas, eles empurravam tudo para debaixo do tapete. Meu irmão, um exemplo, né? Meu irmão, ele foi morto naquela situação, mas ele era gay. Nossa, eu não vou falar isso pra ninguém. Eu não vou falar isso pra ninguém. Não, que vou falar do meu irmão, isso aqui lá, eles pegavam e jogavam toda a sujeira pra debaixo do tapete. O negócio é que a polícia só conseguiu se empenhar mesmo quando um investigador acabou relacionando
todas essas mortes a um serial killer, que será obra de um serial killer. Aí foi onde a polícia conseguiu se empenhar, porque se era um serial killer, ele não ia parar naquela vítima. Não foi somente uma tentativa de assalto, ele não foi simplesmente uma pessoa que tentou se relacionar com um psiquiatra na intenção de tirar os seus bens, na intenção de roubá-lo, na intenção de fazer a limpa no seu apartamento. Não, já era questão de um psicopata, gente, perdão. Já era caso de um psicopata que utilizou somente do oportunismo para roubar. Foi isso que aconteceu. Que ele já quis tirar, já me vingo da minha mágoa do passado e já aproveita e tirou um por fora. Essa era a cabeça de Fortunato. Então, para vocês verem que eu não estou maluca na minha tese. Porque é assim. O nosso personagem, Fortunato Borton Neto, maníaco da Trianon, ele estava em busca de dinheiro. E ele teve um cliente jovem. Esse daí ele não quis executar, não quis fazer não atuou com o seu modus operandi, né? Ele mudou isso. Ele acabou levando para chantagem. O que acontecia? Ele queria dinheiro periodicamente, falando assim: se você não me dá tanto todo mês, eu vou denunciar você, vou espalhar, eu vou gritar pro mundo quem você é. O que você faz, ele era um estudante, né? E o que acontece? Ele começou a chantagear. Só que o rapaz, ele não teve medo. Ele não teve medo do Fortunato. Que ele foi à polícia. E em 1989, Fortunato, ele foi pego em flagrante por extorsão, porque é o que acontece. A polícia armou uma cena, né? E nisso a polícia pegou ele no ato do flagrante. Então ele foi indiciado por extorsão. Como não? Por extorsão. Gente, uma outra coisa que eu vou dizer. Eu, Areta, eu não sou, Deus me livre também, de ser uma pessoa assim, que tenha esse mecanismo da psicopatia, não sei nem como falar, mas só que ele foi um pouco amador, né? Na primeira vítima, embora ele não fez só uma vítima, eu, Areta, estou relatando, mas na verdade ele fez 10 vítimas. Então assim, quando ele cometeu aquela barbaridade com o psiquiatra, ele fez o quê? Ele deixou impressões digitais no quarto do apartamento e ainda ele usou o telefone. Ele ainda usou o telefone da vítima para fazer uma ligação, que obviamente era rastreada. E foi daí que a polícia tinha se rendido e tudo. Aí depois foram ligando um ponto com o outro. Aí ligaram o Fortunato ao maníaco, aonde ele acabou sendo preso. Aí o que acontece? Que fim que se deu na história do Fortunato Borton Neto? Gente, eu fico chocada com isso. Apesar que até nos tempos de hoje isso daqui não mudaria. O Fortunato, ele confessou 10 mortes. Ele confessou as 10 mortes que ele cometeu. Ele foi condenado por 8 anos de prisão. Só que ele não foi condenado pelas 10 mortes que ele cometeu. Os 8 anos de pena que ele pegou foi referente a 5 vítimas. Então aquelas outras 5 vítimas que ele fez, ficou elas por elas.
Só que acontece, ele só foi condenado, ficou 8 anos por 5 vítimas, apenas por 5 mortes que ele fez. Só que acontece, Fortunato, ele tinha contraído o vírus da HIV. Então, assim, ele pegou uma broncopneumonia e ele veio a falecer em 1997 recorrente dessa broncopneumonia por conta que, assim, uma vez uma amiga minha que ela é enfermeira, ela me explicou uma coisa. O vírus do HIV, ele se torna... Ele acaba tirando toda a imunidade do corpo. Então, assim, uma gripezinha pode ser fatal. Então, ele pegou uma broncopneumonia, então foi fatal. Então, em 1997, ele veio a óbito. Bom, gente, essa foi a história de Fortunato Bottom Neto. Para você que gostou dessa história, deixe nos comentários aqui no YouTube. Para você que gostaria que eu falasse de um serial killer, né, diferente, que não seja do Brasil, coisa assim, deixa nos comentários. Pode deixar nos comentários que eu vou analisar com todo carinho e posso trazer no próximo vídeo a história desse serial killer, tá bom, gente? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, para que toda vez que eu poste vídeo vocês sejam notificados, tá bom? Beijos no coração de todos e até o próximo serial killer.